Bom dia. Sou o professor João Milton Prachedes, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, vou apresentar aqui o trabalho desenvolvido por mim dentro do Laboratório de Comportamento Humano. O exercício físico como estratégia eficiente para desenvolvimento global de crianças autistas. Bom, as crianças hoje com o transtorno do espectro autista é um fato comum, né, na realidade de qualquer lugar, né, tanto no Brasil como fora do país. E tanto os profissionais de educação física, como outros profissionais, têm se deparado com essas crianças na sua realidade prática. Okay? Então, nesse momento, como ajudar o tratamento, né, das intervenções dessas crianças? O primeiro passo é o diagnóstico. Então, nesse momento, o diagnóstico ele é importante, mas ele esbarra principalmente nessa questão do entendimento dos próprios responsáveis. Muitos responsáveis não aceitam esse diagnóstico e por alguns momentos esse diagnóstico é feito de forma tardia. Ao invés de ser feito logo no início, de 2, 3 anos de idade, esse diagnóstico tem sido feito um pouco mais à frente. Então a criança perde aí alguns anos preciosos no processo de tratamento desse espectro. Nesse tratamento, envolvem diversos profissionais. Então, a gente fala dessa equipe, né, dessa abordagem multidisciplinar, onde você tem o neuro, onde você tem o psicólogo, o psicopedagogo, o professor de educação física, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, enfim, diversos profissionais que vão atuar de forma conjunta para que você tenha um tratamento eficiente. E como eu já mencionei, o professor de educação física, ele também faz parte desse contexto, dessa abordagem multidisciplinar. Atualmente, evidências científicas aí acusam para o benefício da prática de exercício físico regular para indivíduos com TEA. Então, mediante a prática de exercício, o indivíduo tem melhoras aí, tanto no domínio motor, como no domínio cognitivo e o domínio afetivo. Então, é uma estratégia eficiente, sim, para melhorar aí o desenvolvimento global de crianças com autismo. Porém, nós temos aí uma série de exercícios. Então, é relevante que o professor tenha conhecimento desses exercícios que são utilizados. E não só dos exercícios, mas como essas intervenções podem ser administradas. Então, como eu posso utilizar esse exercício? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, o tempo que eu utilizo esses exercícios. E o período total. Utilizo isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, a partir daí, nós temos como objetivo, né, nosso trabalho, identificar as intervenções motoras, assim como os principais benefícios e o modo como esses exercícios são utilizados para promover o desenvolvimento global de crianças autistas. Esse trabalho foi um trabalho de revisão de literatura, então seguimos aí a metodologia do Prisma, que envolve a revisão sistemática. Então é uma revisão que obedece uma série de critérios para ser realizada. E como critérios de elegibilidade, nós utilizamos aí a estratégia PICO, né, onde nós vamos falar sobre alguns aspectos, que são os participantes, a intervenção, a comparação, se foi feita a comparação ou não entre os grupos, os resultados e o desenho de estudo. Então, o artigo em si selecionado nessa revisão tem que respeitar esses critérios determinados. Então, os participantes, crianças com TEA de ambos os gêneros, então, tanto o gênero masculino quanto feminino. A intervenção deve ser por meio de exercício físico. A comparação deve existir pré e pós-intervenção desses exercícios. Os resultados, efeito do exercício físico. Então, pode se perguntar, efeito do exercício físico sobre o que especificamente dessas crianças? São coisas que nós vamos apontar um pouquinho mais à frente. E o desenho de estudo. Então, nós abordamos aí o estudo experimental. Dessa forma, artigos de opinião, artigos de revisão sistemática, meta-análise, foram descartados dessa revisão. Ok? Nessa
pesquisa, utilizamos aí as bases de dados PubMed e Cielo, visto que são bases de dados utilizadas na área da educação física e de fácil acesso à população, então vocês podem replicar esse estudo, até mesmo conferir os artigos que foram utilizados nesse trabalho. Focamos aí em verificar essa questão do exercício físico numa visão mais recente, então nos últimos 10 anos, que vem sido discutido, que vem sido apresentado, que vem sido estudado sobre essa questão do exercício físico e o desenvolvimento global de crianças autistas. E utilizamos aqui alguns descritores com o intuito de buscar as informações pertinentes aí do nosso estudo. Então, utilizamos aí o espectro autista, o autismo, criança e os exercícios, né? Lógico, em inglês e português, dependendo da sua base de dados. Passando assim para os resultados. Foram um total de 36 estudos encontrados. Então, nesse primeiro momento, nós fazemos aí a seleção pelo título, pela leitura do título. Então, a partir daí, 25 artigos foram selecionados. Depois disso, fizemos a leitura dos resumos. Então, nós selecionamos 17 artigos e esses foram lidos na íntegra e fizeram parte aí do nosso documento final e para os artigos serem analisados. Então, aqui temos as referências de todos os artigos. Após a análise dos artigos, verificamos que 527 crianças autistas foram estudadas. Então, em diferentes momentos, 526, nesses últimos 10 anos, 527 crianças foram estudadas, com uma faixa etária entre 3 e 12 anos de idade. E dentro desse grupo, 85% são meninos e 15% meninas. Tá? Lembrando que todos os estudos apresentaram essas informações. Às vezes, nos deparamos com alguns trabalhos que eles acabam ocultando alguma informação. Essa questão do gênero, se são todos meninos ou meninas, a faixa etária, até mesmo o nível aí de comprometimento, se é autista ou não, se tem outras pessoas envolvidas nesses grupos. Tá? E uma coisa que também foi feita nessa revisão, a seleção, né, como eu falei, os grupos são crianças autistas. Então, por exemplo, crianças com TDAH, então esse estudo foi excluído. Crianças com qualquer outro tipo de acometimento também foi excluído. Ok? Para deixar de uma forma um pouco mais didática, nós dividimos aí os estudos em 6 categorias, tá? Em relação ao tipo de intervenção. Então, tivemos aí intervenções por atividade motora, intervenções de habilidades motoras, intervenções por esporte, intervenções aquáticas, intervenções de exergames e intervenções por alongamento e relaxamento. Sendo que na primeira categoria, nós tivemos 7 artigos, na segunda categoria, 2 artigos, na terceira, 6 artigos, na quarta, 2, por exergames, apenas 1, e alongamento e relaxamento, 2 artigos. Se nós formos contabilizar, vai dar um N aí um pouco maior que 17 artigos. Isso porque muitos estudos utilizaram mais de uma intervenção. Ok? Continuando aí com os resultados, os estudos realizaram as intervenções de 2 a 48 semanas, né, de uma forma geral. Então, os estudos variaram o mínimo de 2 semanas e o máximo de 48 semanas. As sessões de treinamento variaram de 8 a 108 sessões de treinamento, tá? Mas isso aí ficou muito dependente do tipo de estudo, pela atividade que estava sendo executada ali com essas crianças. E o tempo? Tivemos um mínimo de 2 minutos e o máximo de 90 minutos aí de intervenção, tendo uma média final aproximadamente de 52 minutos. Dentro dessas categorias, nós podemos observar uma série de esportes, de atividades, né, que podem ser utilizados com essas crianças com autismo. Então, corrida, Neiyang Gong, yoga,
atividades motoras, andar de bicicleta, exercício aeróbio, exercício de força, exercício de coordenação motora, tênis de mesa, atividades cognitivas, bater com a mão na bola, atividades motoras, habilidades motoras fundamentais são aquelas habilidades mais básicas, como saltar, escalar, correr, esporte, basquete, patinação, artes marciais mistas, karatê, tai chi chuan, atividades aquáticas, natação, exergame, que foi utilizado um único estudo nesse período de 10 anos, o Makoto Arena, e exercícios de alongamento e relaxamento, ok? Dentro desses resultados, nós podemos observar aí alguns elementos que foram estudados e algumas variáveis que sofreram intervenção por conta, que foram mensuradas por conta da intervenção dessas práticas. Então, nós tivemos aí o índice de regulação comportamental, o índice de regulação emocional, cognitivas, funções executivas, autocontrole, controle emocional, linguagem, sociabilidade, comunicação, metacognição, consciência corporal, e não só variáveis, né, cognitivas, mas também consciência corporal, conceitos, né, conceitos corporais, espaciais, temporais. Então, foge um pouco dessa questão só do comportamental da criança, mas também aborda aí questões mais cognitivas, como a criança consegue compreender determinados termos, né? Indicadores metabólicos, muito relacionados aí à qualidade de vida desses indivíduos, competência motora, coordenação motora, agilidade, equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico, força, velocidade, né? Quando eu falo força, realmente treinamento de força, exercício de força especificamente, né? Que também foram utilizados nessas pesquisas, comportamento motor, capacidade funcional, estereotipia de bater as mãos e oscilação do corpo. Então, foram observados aí melhores nessas variáveis a partir do treinamento com essas crianças com autismo. Então, o exercício, ele é benéfico, sim, dentro dessas variáveis que foram mensuradas, pelo menos que a gente viu aí nos últimos 10 anos. A qualidade de sono e citocinas aí relacionadas ao sono. Como conclusão, nós podemos observar que diversos tipos de intervenção foram utilizados, tais como esportes, habilidades motoras fundamentais, alongamentos e atividades aquáticas, constatando que tipos específicos de intervenção melhoram as funções motoras, cognitivas e executivas. Lembrando aqui que nós não estamos falando que cada atividade dessa mencionada melhora todas aquelas variáveis que foram mencionadas, não. Eu selecionei aqui todas as variáveis que foram mensuradas em todos os estudos. Porém, alguns estudos avaliaram algumas variáveis e outros estudos outras variáveis. Okay? As intervenções podem ser administradas no mínimo por 12 semanas, 2 vezes por semana e com duração aí de aproximadamente 52 minutos. Então, isso faz com que, quando nós falamos aí de sessões de treinamento acima de 2 vezes, a partir de 2 vezes por semana, isso corrobora com o que a gente tem em relação ao treinamento esportivo. Né? Se você quer efeito no treinamento esportivo, você tem que treinar pelo menos 2 vezes por semana. Ok? Então, a partir daí, nós vimos nos estudos que utilizavam estratégias de uma vez por semana, ou às vezes ele não é selecionado, senão não tem rendimento suficiente para obter os benefícios mais adequados. Tá? Em relação ao que foi encontrado nos estudos, um dado que é importante é que qualquer tipo de atividade que foi mencionada, ela estava muito relacionada com o ato de aprender. Vocês viram ali, andar de bicicleta, não era simplesmente o andar por andar, mas sim o ato de aprender a andar de bicicleta. Quando eu falava de algum esporte, como basquete, eram utilizadas variáveis do basquete, para o indivíduo aprender a utilizar a bola e aprender o basquete. Isso fazia com que o indivíduo desenvolvesse essas variáveis analisadas. O que eu quero dizer? Que a criança autista, ela tem um potencial de aprendizado, ela tem um potencial, e isso precisa ser estimulado. Então, quando nós falamos aí de repetições,
Essas repetições têm uma intencionalidade pedagógica. Eu sei por que eu estou promovendo aquela repetição. Eu sei por que eu estou promovendo aquela quantidade de repetições. E simplesmente ela não realiza o número de repetições necessárias. Dentro desse conjunto de repetições, intervenções são geradas, corrigindo, melhorando o movimento e assim fazendo com que o indivíduo crie adaptações neurais e consiga compreender todas as fases desse aprendizado. Isso faz com que o indivíduo não melhore só o que foi realizado naquela aula, como, por exemplo, um esporte, uma atividade motora, mas o que o indivíduo pode fazer mais à frente. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Você não promove melhorias no seu aluno para a sua aula especificamente, mas é para a vida toda. Então, o que a gente pode observar é que essas melhorias, a evolução que o indivíduo tem durante as aulas, isso é duradoura. Essa evolução vai ser levada mais para frente. Isso faz com que o indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida. Então, não é só para a aula de educação física, mas o convívio com os pais, com os irmãos, com os amigos, com os outros familiares. Ok? Então, agradeço aqui a oportunidade e obrigado.